Phishings, abusos, manipulações, burlas. No mundo virtual há muitas ameaças. O crime informático pode ser um problema de segurança à escala mundial, mas pode também ser um perigo a viver no quarto ao lado. Os crimes mais comuns praticados hoje na internet afetam diretamente a vida de muitas pessoas. E quem é vítima nem sempre apresenta queixa. Em plena era digital, é extremamente importante reforçar a segurança online e os mecanismos de defesa a ataques de hackers, pois os indivíduos nunca estiveram tão expostos como atualmente estão. Criminalidade, uma guerra sem fim, cada vez mais sofisticada. Como combater este crime? Uma das coisas básicas, uma das coisas fundamentais que nós devemos fazer é ensinar as pessoas que devem evitar partilhar vídeos, imagens e fotografias. É um meio muito frágil e, ao mesmo tempo, muito perigoso para usar ou partilhar as informações que dizem respeito aos usuários da internet. Evitarem falar com desconhecidos nas redes sociais, por exemplo. Partilhar informações sensíveis nas redes sociais. É um mundo muito aberto. Hoje em dia todas as pessoas já fazem ou estão a fazer parte no uso da internet, fazendo parte desse, digamos, o ciberespaço e o cibercrime, tomando conta desse ciberespaço. Há no mundo cerca de 600 milhões de computadores ligados em permanência. Um enorme terreno de caça quase infinito para os denominados cibercriminosos. E nestes computadores podem incluir-se o meu ou o seu. Do outro lado estão os que procuram falhas, naturalizam códigos de segurança e criam vírus. Calcula-se que os hackers ganham milhares de milhões de euros todos os anos. E a internet é um atrativo para este tipo de criminoso cada vez mais comum. Em Cabo Verde, o início do mês de outubro foi marcado por um caso que criou um frenesi na sociedade cabo-verdiana, em particular entre a classe política. Janir Ofaralmada, líder do PAICV, o maior partido da oposição, foi vítima nas redes sociais ao ver uma foto sua manipulada, publicada numa página do Facebook. Na fotomontagem, o seu rosto aparece sobre um corpo em poses pornográficas. Para Janira, trata-se de uma manipulação com o objetivo de denegrir a sua imagem pública e atacar a família. Penso que é uma situação que, quando nós vivenciamos, de facto sentimos o impacto real que tem e pode ter na vida das pessoas, sobretudo quando se tem família, sobretudo quando se tem filhos. No meu caso em concreto, a minha maior preocupação era assim com os meus pais e com a minha filha de 5 anos. Particularmente penso que, antes de tudo, é um crime hediondo. E eu, nessa questão, estou na política, mas eu não procuro justificações neste caso do ponto de vista político ou partidário. Eu penso que, independentemente de onde tenha partido e independentemente de quais tenham sido as motivações, é um crime e deve ser condenado. Este caso gerou um conjunto de reações vindas de diversos quadrantes da sociedade civil e política. Por exemplo, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia Nacional vieram a público condenar o incidente, clamando para que as autoridades policiais encontrem e punam os autores daquilo que consideram um crime inaceitável. Várias pessoas envolvidas nesta discussão defendem a necessidade de se criar uma legislação que regule o uso que é feito das redes sociais, nomeadamente através do registro de dados dos utilizadores que comprovadamente atuem de modo criminoso. Janir Ofaralmada já apresentou uma queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e na Procuradoria-Geral da República contra os supostos autores da montagem, o que vai forçar a realização de uma investigação policial.
Na maioria dos casos, as pessoas ofendidas não chegam sequer a apresentar queixa por considerarem que ela nunca teria consequências para os infratores. Acreditando que nós não podemos nos silenciar com esse tipo de posturas, entendi apresentar uma queixa e fazer uma denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados, por um lado, mas por outro lado apresentar uma queixa-crime às instâncias judiciais, na perspectiva de que, de facto, as investigações sejam feitas e as pessoas que decidiram enveredar por esse caminho possam ser devidamente julgadas e assumir as consequências dos seus atos. Filo por mim, mas filo sobretudo pelas milhares de pessoas que muitas vezes passam por essa situação e não passaram e não tiveram a solidariedade que eu tive. Portanto, a solidariedade que me foi manifestada, eu não encarei como sendo uma solidariedade para a Janira. Eu encarei-a como sendo uma solidariedade para todas as mulheres também e, sobretudo, que já passaram por essa situação e não tiveram a necessária proteção. Nesse caso, existe uma lei que estabelece o regime geral de proteção de dados pessoais de pessoas singulares, que é uma lei 133 de 2001 e foi alterada por uma outra lei de número 41 de 2013. E, por outro lado, existe uma lei específica e especial que vem tipificar, estabelecer as disposições penais para qualificar atos que se considera cibercrime, cometidos através da internet, que é uma lei que também estabelece os parâmetros, digamos, de uma cooperação penal internacional. Nesse sentido, para prever e combater esses tipos legais de crimes cometidos através da internet. Eu penso que já há meios técnicos, tecnológicos, que podem ajudar, sim, as instâncias competentes a chegar aos autores. Eu acredito que sim e quero acreditar, porque se eu deixar de acreditar nisso, eu terei de concluir que há uma absoluta impunidade. E eu não posso acreditar que no nosso país possa reinar esse clima de impunidade. Eu quero dizer o seguinte: a minha preocupação não é que se chegue aos autores daquilo que foi feito apenas. A minha preocupação é que os crimes cometidos, de facto, todos sejam investigados, se possa ferir da verdade e daí retirar as consequências cabíveis. O ataque virtual de que a líder do PAICB foi vítima veio pôr uma vez mais a nu a fragilidade a que todos estamos sujeitos na rede e o empenho que alguns indivíduos colocam no mau uso das tecnologias. Que se saiba, é a primeira vez que uma figura pública, nomeadamente um político, é alvo de tal tipo de manipulação digital no país. Geralmente o uso do Photoshop e outros programas para manipular imagens de políticos tem em Cabo Verde um cariz marcadamente humorístico. As tecnologias de comunicação e informação estão hoje presentes em todos os aspectos da nossa vida, revolucionaram a forma de trabalhar, de nos relacionarmos uns com os outros, a forma como as crianças brincam em casa. Juntamente com esta revolução, vieram também alguns crimes. E hoje grande parte dos crimes tradicionais tem uma forte componente de utilização das TIC. No caso de Cabo Verde, o país não foge à regra. Temos uma imperiosa necessidade de melhor nos protegermos no ciberespaço, de protegermos as nossas infraestruturas críticas e de garantirmos um espaço cibernético mais seguro em Cabo Verde. Quando um dos nossos objetivos estratégicos para o desenvolvimento do país relaciona-se com as tecnologias de informação e comunicação, nós temos necessariamente que tomar as devidas cautelas no que diz respeito à definição de políticas e à implementação de medidas que garantam um ciberespaço mais seguro no nosso país. Os sites, principalmente as redes sociais, são um chamativo para quem quer se esconder por trás de uma identidade falsa e atacar algo ou alguém. Um crime que pode destruir a vida da vítima, porque no mundo virtual existem vários tipos de ameaças. Eu acho que quase todos nós, utilizadores das tecnologias de informação e comunicação, já fomos até certo ponto vítimas de, pelo menos, tentativas de phishing. O que é phishing? Normalmente
uma pessoa mal intencionada pode enviar-lhe um e-mail, um simples e-mail, a dizer-lhe para carregar num link que se encontra em baixo ou para abrir um fecheiro em anexo. Ora, se a pessoa eventualmente carregar nesse link ou abrir um fecheiro anexo, muitas vezes são instalados nos nossos sistemas cavalos de Troia que, em última instância, permitem roubar passwords, roubar informações sensíveis, etc. Não existe uma tentativa de phishing em cada 30 segundos. E os custos anuais desse tipo de ataques rondam uns 9 mil milhões de dólares anuais à escala mundial. Portanto, algo de muito simples e que pode ser resolvido com uma simples sensibilização, mas que custa muito dinheiro à economia mundial. Em Cabo Verde, acho que com mais frequência que tem vindo a acontecer, são essencialmente os tipos legais de crime previstos na lei de cibercrime que atentam contra a intimidade da vida privada das vítimas, principalmente as que têm conteúdos sexuais. Se repararmos bem, são várias as fotografias atingindo jovens, muitas das vezes crianças ainda, ou também vídeos que são partilhados de forma muito rápida e processados utilizando a internet. Portanto, acho que é um dos tipos legais de crimes que mais tem se verificado em Cabo Verde. O artigo número 1, que refere a pornografia de vingança da Lei do Cibercrime, instituído em Cabo Verde em março de 2017, enquadra-se num caso julgado pelo Tribunal da Praia em fevereiro deste ano. Trata-se de um processo por crimes relativos ao domínio do cibercrime e da recolha de prova em suporte eletrónico, em que foram condenados os irmãos Rui e Flávio Alves. Os dois irmãos aliciavam as vítimas solicitando fotografias íntimas que depois usavam para as coagir à prática de atos sexuais, fotografavam e filmavam para assim perpetuar o ciclo de chantagem. Algumas das vítimas que tiveram coragem de quebrar esse ciclo viram a sua imagem devassada com a exposição dos vídeos e fotografias na internet. A condenação dos dois irmãos abriu um precedente histórico em Cabo Verde, já que foi a primeira vez que um caso de cibercrime chegou a julgamento e com os culpados a serem condenados. Rui e Flávio foram sentenciados a 33 e 14 anos de prisão, respectivamente. Tal precedente deveu-se ao facto de o país finalmente estar dotado de uma lei que enquadra tais crimes. Eu diria que não é o único caso isolado, não comentando diretamente o caso, por questões de segredos, de ontologias profissionais, mas os casos já aconteceram bem antes desse único. É o que mais, digamos assim, veio à tona e se tornou, digamos assim, o mais falado recentemente e que, infelizmente, deram uma condenação e creio eu que ainda o caso se encontra a transitar perante os tribunais de instâncias superiores. De facto, aparentemente, os criminosos foram identificados, foram presos, foram levados à justiça e a justiça funcionou. Ora, estamos, neste caso em concreto, perante uma situação onde a sensibilização poderia ter ajudado muito, não é? O que aconteceu? Pessoas falaram com estranhos nas redes sociais, mais uma vez, neste caso, esse tipo de problema surgiu nas redes sociais, conversaram com estranhos nas redes sociais, partilharam fotografias e vídeos, portanto, íntimos, e isso levou a que o criminoso pudesse aproveitar, portanto, desse facto para cometer outros crimes, não é? O Plano Nacional de Cibersegurança foi aprovado em fevereiro de 2016. Falta agora a sua efetiva implementação. Até porque a União Internacional das Telecomunicações publica com regularidade o Índice Global de Cibersegurança. Cabo Verde ocupa a posição 153 num universo de 165 países. O que significa que o país tem um longo caminho a percorrer nesta matéria. Obviamente, muitas vezes também, isso acontece várias vezes, nós definimos planos e estratégias e, com frequência, esses planos não chegam a uma implementação plena e efetiva. O que eu diria é que nós precisamos, imperativamente, de implementar esse plano. Se nós conseguirmos, de facto, ter uma taxa de implementação elevada, nós teremos a dar passos substanciais para melhorarmos o ambiente cibernético aqui em Cabo Verde. Qualquer medida é fiável
à medida que vai respondendo à evolução da sociedade. Por isso é que as leis e as medidas não podem ser estanques nem eternas. À medida que a sociedade for evoluindo, que os meios forem se desenvolvendo, é preciso também que as medidas e as leis possam ir se adaptando para poderem responder a cada momento da melhor forma possível às necessidades, mas também para responder aos desafios que o país vai tendo. É um plano que ainda está numa fase inicial de preparação e até de implementação, mas é que creio eu que no futuro poderá auxiliar muito bem a investigação destes tipos legais de crime e punir os responsáveis que cometem esses atos ilícitos utilizando a internet para atingir as suas vítimas. Para já, além da lei do cibercrime e do Plano Nacional de Cibersegurança, o país completou em junho deste ano o processo de adesão à Convenção de Budapeste, também conhecida como Convenção do Cibercrime, entregando o respectivo instrumento de ratificação perante o Secretário-Geral do Conselho da Europa. Com a ratificação, Cabo Verde passou a ser membro de pleno direito da Convenção, que visa promover a criação de legislação para violações de direito autoral, fraudes digitais, pornografia infantil e violações de segurança de redes.